O silêncio da manhã como templo. A cada manhã você recebe um território novo, intacto, ainda não manchado pelo ruído do mundo. É nesse instante, antes das vozes externas invadirem sua mente, que você pode escolher a postura que guiará todo o seu dia. O silêncio da manhã não é vazio, é um templo. E como todo templo, só tem valor para quem entra com reverência. A paz que você busca não está na ausência de conflitos, mas na maneira como você decide atravessá-los. O mundo continuará a testar seus limites, a provocar sua paciência, a medir sua disciplina. Mas a diferença entre um homem fragmentado e um homem inteiro está em como ele inicia a sua jornada diária. Aquele que desperta com pressa já começa derrotado. Aquele que desperta com presença transforma o ordinário em sagrado. O estoicismo nos lembra que a paz não é presente, é postura. Você não recebe serenidade de mãos dadas pelo destino. Você a constrói, gesto após gesto, pensamento após pensamento, escolha após escolha. Por isso, cada manhã é um recomeço. Uma chance de não repetir as mesmas distrações, de não se render ao mesmo ruído, de não se perder nas mesmas provocações. Essas palavras não são conselhos superficiais, são lembretes, são ferramentas, são âncoras para que você mantenha firmeza quando o mundo quiser te arrancar do eixo. Porque viver em paz não significa não ser tocado pelo caos, mas sim ter raízes profundas o bastante para não ser derrubado por ele. A disciplina de permanecer inteiro diante das fissuras da vida é o que transforma homens comuns em homens de presença. E é isso que você veio buscar. Não técnicas, não fórmulas, mas a clareza de que sua paz começa dentro de você. Toda manhã é a oportunidade de reerguer-se, não como alguém que espera recompensas externas, mas como alguém que entendeu que seu maior patrimônio é a serenidade que ninguém pode roubar. Meditação. 1. Aceitar o que não pode ser controlado. Grande parte da angústia masculina nasce não daquilo que acontece, mas da resistência cega ao inevitável. Você tenta segurar aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Força situações, implora por respostas, exige que o mundo se curve à sua vontade. E quanto mais insiste, mais se desgasta. O sofrimento muitas vezes não é fruto do que ocorreu, mas da recusa em aceitar que certos acontecimentos nunca poderiam ter sido diferentes. Um homem sábio distingue o que depende dele e o que não depende. No que depende dele, age com coragem, disciplina e presença. No que não depende, solta com dignidade, não como quem desiste, mas como quem entende o limite da sua esfera de poder. É nesse ponto que o estoicismo revela sua força. Você não controla as circunstâncias, mas controla sua postura diante delas. Essa distinção não é teórica, é prática. Você não controla se uma mulher vai te desejar, mas controla se vai se tornar refém da aprovação dela. Você não controla se o mercado vai cair, mas controla como ajusta sua disciplina financeira. Você não controla se alguém vai te trair, mas controla se vai permitir que a traição defina sua visão sobre si mesmo. O erro de muitos homens está em investir energia no que está fora do alcance, enquanto negligenciam o que está plenamente nas suas mãos. A neurociência confirma essa verdade. Quando a mente gasta energia em áreas que não pode controlar, o corpo entra em estado de estresse crônico. A sensação de impotência aciona o cortisol, enfraquece a imunidade, acelera o desgaste mental. Aceitar não é passividade, é inteligência biológica. Você para de lutar guerras que não têm fim e redireciona sua força para batalhas que pode vencer. Aceitar o que não pode ser controlado é também um ato simbólico. É reconhecer que a vida é maior do que seus planos, que há movimentos invisíveis que não pedem sua permissão, que há perdas que vêm para ensinar a soltar. E quando você entende isso, a raiva se dissolve, a ansiedade perde força e o medo se torna menor. Você não deixa de sentir dor,
mas já não é escravo dela. A resiliência nasce dessa clareza. Não é resistir a tudo, mas resistir ao que realmente importa. É não se perder em discussões que não mudam nada. É não gastar anos tentando consertar pessoas que não querem ser transformadas. É não sacrificar sua paz em nome de circunstâncias que nunca estiveram sob o seu comando. O homem resiliente é aquele que aprendeu a liberar o desnecessário para preservar o essencial. Quando você aceita, você descobre uma nova forma de poder, a serenidade. Serenidade não é indiferença. Serenidade é disciplina emocional. É a força que te permite enfrentar o mundo sem ser engolido por ele. Aceitar o incontrolável não significa ser derrotado. Significa não lutar batalhas que nunca poderiam ser vencidas. É escolher viver inteiro, em vez de viver esgotado. Meditação 2. Transformar o obstáculo em energia. Um homem que vê no obstáculo apenas um bloqueio já está derrotado antes de tentar. Mas o homem que enxerga no mesmo obstáculo um treino ganha uma vantagem invisível. Ele não apenas atravessa a dificuldade, ele cresce com ela. A vida nunca deixou de ser um campo de provas, e cada pedra colocada no caminho tem duas funções possíveis: te parar ou te fortalecer. A escolha depende do modo como você olha. Muitos desistem cedo porque acreditam que as dificuldades são sinais de que não são capazes. Mas a verdade é que o obstáculo é justamente a confirmação de que você está no caminho. Nenhum homem se constrói no conforto, nenhum guerreiro se forja na ausência de dor. A resistência do peso é o que cria o músculo. O atrito do fogo é o que molda o aço. O obstáculo é, portanto, uma forma oculta de energia. Você pode amaldiçoá-lo ou pode transformá-lo em combustível. O estoicismo nos ensina a não lutar contra a realidade, mas a moldá-la. Se algo te atrasa, use esse atraso como tempo de preparação. Se alguém te rejeita, use essa rejeição como oportunidade de redirecionar sua energia para quem realmente importa. Se a vida te fecha portas, use esse silêncio como treino de paciência e foco. O que parecia bloqueio se revela degrau quando você se recusa a ser vítima. Do ponto de vista psicológico, isso não é apenas filosofia, é neurociência. O cérebro humano cria novas conexões quando é desafiado. A plasticidade neural mostra que cada vez que você enfrenta uma dificuldade com resiliência, você literalmente remodela sua mente para lidar melhor com as próximas. Aquele que foge do obstáculo, por outro lado, reforça circuitos de fuga, tornando-se cada vez mais frágil diante das pressões da vida. O homem que aprende a transformar o obstáculo em energia descobre um segredo. Não importa o tamanho da pedra, importa o que ele faz com ela. Ele pode tropeçar e cair, ou pode usá-la como apoio para subir mais alto. Essa mudança de percepção é a diferença entre viver em estado de vítima e viver em estado de conquista. O obstáculo deixa de ser inimigo e se torna aliado silencioso, um mestre disfarçado que ensina lições que nenhum livro poderia transmitir. Você não controla se o mundo vai dificultar sua jornada, mas controla se vai se curvar ou se vai usar cada dificuldade como exercício. O que parecia atraso pode se revelar preparo. O que parecia derrota pode se tornar virada. A paz que nasce dessa postura não é paz frágil, mas paz blindada. Porque o homem que transforma o obstáculo em energia entende que nada pode realmente pará-lo, apenas moldá-lo. Meditação 3. Guardar silêncio diante da provocação. A provocação é uma armadilha antiga. Sempre que alguém tenta te cutucar, a intenção real não é o que parece. Não se trata de simples palavras, mas de um teste de poder. Quem provoca, espera que você reaja, porque ao reagir, você entrega algo precioso, sua energia. E todo homem que entrega energia sem consciência se torna escravo do humor alheio. Responder a tudo é um reflexo de fragilidade.
Você acredita que precisa se defender, que precisa mostrar força, que precisa dar a última palavra. Mas no fundo, isso não mostra firmeza, mostra insegurança. A verdadeira força está na contenção. Está na capacidade de escolher onde vale a pena gastar sua voz e onde o silêncio já é resposta suficiente. Um silêncio bem sustentado pesa mais que 1000 argumentos. O homem que aprende a guardar silêncio diante da provocação descobre um segredo invisível. Quem cala não se submete, quem cala governa. Porque o silêncio desloca a atenção. Ele transforma o desconforto em arma. O provocador esperava seu desequilíbrio, mas encontra sua calma. E essa calma o desarma mais do que qualquer resposta afiada poderia fazer. Do ponto de vista psicológico, o silêncio diante da provocação é um exercício de domínio do sistema nervoso. Em vez de deixar a amígdala, o centro das reações emocionais, tomar o controle, você ativa o córtex pré-frontal, responsável pela racionalidade e pelo autocontrole. Essa transição não é simples, mas é treino. Cada vez que você opta por não reagir, fortalece os circuitos do autocontrole. Cada vez que cede, reforça os circuitos da impulsividade. O silêncio também é simbólico. É como a muralha que não se abala com as pedras jogadas contra ela. A muralha não precisa responder, porque sua existência já é resposta. O homem que guarda silêncio se torna muralha. Não porque seja frio ou indiferente, mas porque entendeu que nem toda batalha merece ser travada. O ouro da sua energia é preservado quando você recusa o jogo emocional de quem vive de provocação. Não reagir não é covardia. É estratégia. O covarde foge por medo. O sábio recusa por inteligência. Saber quando falar e quando calar é uma arte que separa os homens comuns dos homens de presença. O silêncio nesse contexto não é vazio, é poder, é escolha consciente, é o lembrete de que nem toda guerra é digna de sua espada. Meditação 4. Disciplina como forma de liberdade. Muitos confundem disciplina com prisão. Acreditam que seguir regras é perder espontaneidade, que impor limites a si mesmo é abrir mão da liberdade. Mas a verdade é exatamente o contrário. Não há liberdade sem disciplina. O homem indisciplinado vive refém dos próprios impulsos, escravo de suas vontades imediatas, arrastado pelos desejos do momento. O homem disciplinado, ao contrário, caminha leve porque governa a si mesmo. A vida sem ordem se transforma em caos. Um corpo sem cuidado se torna prisão. Uma mente sem rotina se converte em tormenta. O caos pode até parecer liberdade, mas é apenas desordem disfarçada. Você acorda sem direção, se perde em distrações, se rende à procrastinação e, ao final do dia, descobre que não viveu, apenas reagiu ao que o mundo jogou em você. Esse tipo de vida não é liberdade, é escravidão disfarçada de prazer. A disciplina estoica não é feita de regras externas, mas de compromissos internos. Ela nasce quando você decide que sua energia não será desperdiçada em excessos. Quando você define horários para despertar, treinar, trabalhar, estudar, não está se punindo, está se libertando da tirania da preguiça e da dispersão. Um homem sem disciplina pode até ter sonhos, mas nunca terá consistência. Um homem disciplinado pode até cair, mas sempre terá base para recomeçar. Psicologicamente, a disciplina cria confiança. Cada vez que você cumpre uma rotina, seu cérebro registra uma vitória. Pequena ou grande, não importa. Essa repetição fortalece os circuitos da autoestima e você passa a confiar em si mesmo. A ausência de disciplina faz o oposto. Cada vez que você falha em cumprir o que prometeu, reforça a sensação de fraqueza. Não é o tamanho da meta que importa, mas a firmeza em cumpri-la. A disciplina é também simbólica. Ela é a muralha invisível que protege sua paz. Quando você sabe o que precisa ser feito e cumpre, o caos externo não te arrasta. As opiniões não te desviam. As tentações não te paralisam.
Porque você já construiu dentro de si uma ordem silenciosa que ninguém pode roubar. E é essa ordem que te dá presença. Ser disciplinado não significa ser rígido demais, mas saber o que é essencial. Significa priorizar o que constrói, eliminar o que corrói e manter-se firme mesmo quando o desejo de desistir aparece. A liberdade verdadeira não é fazer tudo o que você quer, mas sim não ser escravo de nada. Quem governa a si mesmo pode caminhar leve no mundo, porque já não carrega as correntes da desordem. Meditação 5. A impermanência como guia. Tudo o que você teme perder já nasceu com prazo de validade. Pessoas, vitórias, derrotas, conquistas, dores, nada permanece. A impermanência não é uma falha do mundo, é a regra que governa a existência. O erro está em esperar permanência onde só existe fluxo. Quanto mais você resiste a esse movimento, mais sofrimento cria. Quanto mais aceita, mais leveza encontra. O homem comum tenta segurar o que é passageiro, como quem tenta prender água entre os dedos. Mas o sábio entende que a vida é feita de ciclos. O que começa precisa terminar, e o que termina abre espaço para o novo. Ao aceitar a impermanência, você abandona o desespero. Deixa de viver como alguém que tenta controlar o incontrolável e passa a viver como alguém que caminha com serenidade no meio da transitoriedade. Psicologicamente, o apego é uma das maiores fontes de dor. O cérebro cria vínculos emocionais, associa pessoas e situações à sensação de segurança. Quando esses vínculos são ameaçados, você sente como se estivesse perdendo parte de si. Mas a neurociência mostra que essa dor é, em grande parte, construção mental. A perda não destrói você. É a sua interpretação da perda que gera sofrimento. Quando você muda a forma de interpretar, a dor se transforma em aceitação. A impermanência é também mestra do valor. Se tudo fosse eterno, nada teria peso. O encontro só é precioso porque pode acabar. O dia só tem importância porque vai terminar. O corpo só merece cuidado porque vai envelhecer. É justamente a consciência de que tudo passa que faz você estar presente, em vez de adiar a vida como se fosse infinita. Cada instante se torna oportunidade única, não porque ele vai durar, mas porque ele vai passar. O estoico não teme o fim, porque já entendeu que nada é realmente seu. Ele não se agarra às vitórias como troféus eternos, nem às derrotas como condenações definitivas. Ele olha para cada experiência como parte de um rio em movimento. Se tenta segurar, sofre. Se aprende a navegar, encontra paz. O homem que vive em paz não é aquele que controla tudo, mas aquele que se deixa conduzir sem perder sua essência. Aceitar a impermanência não é resignar-se à passividade. É usar a consciência de que tudo passa como guia de escolhas. É priorizar o que importa. É não perder tempo com o supérfluo. É não adiar o que precisa ser feito. É viver hoje com a firmeza de quem sabe que o amanhã pode não vir. A impermanência, longe de ser ameaça, é lembrete. Lembrete de que o momento presente é tudo o que você realmente possui. O silêncio que fortalece o dia. O mundo jamais vai te oferecer paz de forma espontânea. Ele vai exigir de você, vai provocar, vai testar sua paciência, vai medir sua resistência. É por isso que a paz não pode ser buscada do lado de fora. Ela deve ser cultivada dentro. O homem que desperta todas as manhãs sabendo disso, carrega uma vantagem invisível. Ele já não espera recompensas externas, porque já descobriu que sua postura é o que define sua força. A paz nasce de escolhas pequenas, quase invisíveis. Nasce do silêncio guardado quando você poderia reagir. Nasce da disciplina mantida quando seria mais fácil ceder. Nasce da aceitação daquilo que não pode ser controlado. Nasce da sabedoria de usar o obstáculo como energia, em vez de tratá-lo como inimigo. Cada uma dessas escolhas não faz barulho, mas constrói dentro de você uma fortaleza silenciosa. Você não precisa que o mundo se torne mais leve para caminhar em serenidade.
Precisa apenas manter-se inteiro no meio do peso. Não precisa que a vida se torne estável para encontrar equilíbrio. Precisa apenas firmar raízes que não se abalam com a impermanência. A cada manhã, a paz não será um prêmio entregue pelo destino, mas uma postura que você reafirma em silêncio. A maior liberdade não é viver sem dificuldades, é atravessá-las sem perder sua presença. A maior força não é nunca cair, é levantar-se quantas vezes forem necessárias, sem rancor, sem pressa, sem desespero. A paz não é ausência de conflito, é presença de clareza. E o homem que entende isso desperta não como vítima do dia, mas como comandante do seu território interior. Comece suas manhãs lembrando: o silêncio é o seu templo, a disciplina é a sua muralha, a aceitação é a sua lâmina e a presença é a sua vitória. Não espere que a paz venha de fora. Construa-a dentro de você todos os dias, com firmeza, serenidade e sabedoria.